Ok, este é o setup de outro canal, mas é conveniente para este vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no caso deste vídeo específico é uma continuação de um vídeo que eu postei lá no canal de games. Só que não fez muito sucesso porque realmente falar de parte técnica não é o forte daquele canal. E se vocês olharem aqui na tela, o vídeo em questão que eu estou falando é de quase um ano atrás. Hoje é dia 9/8, dia dos pais por acaso. Esse vídeo era pra ter saído hoje, só que eu decidi gravar hoje agora de noite e postar na segunda-feira. Até porque passar o dia com meu pai, né, não me preocupar com fazer estreia e tal. Mas foi o vídeo que eu fiz no ano passado sobre o que eu imaginava da spec dos consoles. Teve coisa que eu acertei, teve coisa que eu meio acertei e teve coisa que não foi confirmada. Mas vamos descobrir agora. Então, rodando o vídeo. Pela lista aqui do Android Central, o PlayStation 5 fala que vai ser baseado numa CPU AMD Ryzen de 8 núcleos. Não especifica se é Zen Plus ou se é Zen 2. Muito provavelmente Zen 2, porque final do ano que vem já é tempo suficiente para baratear. Então, isso realmente foi uma coisa que foi confirmada. Os dois são CPUs Zen 2. Ah, sério que o cachorro vai começar a latir agora? Ok. Isso foi confirmado pelas duas empresas. As duas usam CPU Zen 2. Não é Zen Plus, é Zen 2. Já é barato CPU AMD, na verdade, né? A placa de vídeo é uma Radeon Neve. Ninguém sabe. E a placa de vídeo realmente é uma Neve. Só que no caso é uma Neve RDNA, que é a segunda geração, que é compatível com Ray Tracing. Ray Tracing é o nome genérico, né? RTX da NVIDIA, RDNA na AMD. Então foi confirmado isso também. Pontos, meio ponto, né? Porque na verdade todo mundo falou sobre ser Neve, né? Ninguém tinha certeza de como seria. Mas a questão do processador ser Zen 2, isso foi uma coisa que... deixei passar. Eu achei que fosse Zen Plus mesmo. Sabe o número de teraflops? Já falo sobre isso. Número de teraflops. 12 do Xbox Series X contra 10 ponto sei lá o que do PlayStation 5. Só que é claro que no final dos contos o que importa é como os desenvolvedores vão usar este poder. E claro que o PlayStation 5, pra variar, deu um jeito de complicar coisas que não tinha como complicar. Por acaso, coisas que não eram complicadas no PlayStation 4, mas isso a gente deixa quieto. Se você não sabe o que eu tô falando, procure notícias sobre a Epic Games reescrevendo a Unreal Engine 5 pro PlayStation 5. Vai ter SSD como memória principal. Vai ter unidade ótica, porque vai ser retrocompatível com o PlayStation 4, então quem tem jogo... Sim, unidade ótica na versão que não é All Digital. E parece um afterthought porque ficou ridículo, mas tudo bem. E a questão do SSD, aquele SSD esquisito de 854 GB, mas já aprofundo mais, tem que falar do Xbox One também. O físico precisa da unidade ótica, né? Essa questão de HDR, 4K, isso daí tudo esperado, só acho 8K meio overkill, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Essa questão de resoluções também já foram faladas, eles realmente vão suportar 8K, mas é claro, né, pegue seu veneno, 8K 30, 60 FPS, depende de qual for o tipo do jogo, ou 4K, sei lá quantos FPS, o Xbox One diz que é 120 4K. Teoricamente o PlayStation 5 também alcança esses 120 FPS, mas vamos aguardar e ver, né? Novembro, daqui a pouco está aí, provavelmente é quando os consoles saem, final de novembro. E do lado do Xbox nós temos, especificamente dizendo que vai ser um Zen 2 e Neve, ou seja, já identifica que vai ser uma APU, o que provavelmente também vai... Os dois são APUs, porque os dois são o chip unificado da Zen 2 com o chip RDNA da Neve 2. Por acaso, os dois são dois. Opa! A refrigeração, principalmente, melhora a chance do console sobreviver. Não que isso tenha acontecido muito bem no PlayStation 4, né? Refrigeração, a gente tem uma geladeira e um ar-condicionado, então problema resolvido. SSD. Tem duas coisas que podem acontecer. Uma, ele vai ser um controlador soldado na placa-mãe junto com chips de memória. Ou ele vai ser em formato proprietário, igual os dos MacBooks da Apple. E do iMac e tal, tudo agora, né? Esse foi um acerto interessante. Porque de verdade o que eu cogitei é, os dois teriam SSD, os dois seriam M2, por mais que o controlador de barramento fosse proprietário para melhorar a performance, como é o caso dos dois, os dois usam SSD, só que na verdade os dois são soldados na placa-mãe e usam um controlador proprietário. Agora, a expectativa que eu teria, se fosse isso, era que o Xbox usasse M.2, PCI Gen 3 ou Gen 4, com certeza Gen 4, né, porque é Zen 2 o chip deles, né, então no caso ele usaria, e a Sony usaria proprietário. Acabou sendo ao contrário. A Microsoft usou um cartucho proprietário
para usar o mesmo barramento do SSD interno do console, e a Sony colocou um M.2 para você instalar ali. Não sabemos qual vai ser o tamanho máximo de quão longo que pode ser o modelo, né? Porque tem modelos mais curtos e modelos mais longos. Talvez ele suporte todos, porque é um negócio minúsculo, né? Não é tão complicado e deve ter uma refrigeração boa. Mas este caso de SSD acabou que eu acertei ao contrário. Possibilidade de upgrade. Na primeira tentativa que eu fiz de gravar esse vídeo, eu comentei que ou poderia ter outro slot NVMe, o que é bem capaz, ou de ter um slot de 2,5 polegadas para HD SATA de notebook. Que convenhamos, para mais storage você comprar um HD de 2 TB de notebook é muito mais barato que você comprar até um SSD de 500. Neste caso eu subestimei, o HD, por mais que seja realmente mais barato você pegar um HD de maior capacidade do que um SSD, em questão preço-capacidade, o preço já caiu bastante e, sendo bem sincero, com o xCloud e o PlayStation Now sendo cada vez mais forçados, apesar de que o xCloud ele é bem construído, o PlayStation Now tem muito a melhorar ainda, acaba que não precisa também ir muito além do que o console já tem, porque primeira coisa, o xCloud e o Live Gold foram aglutinados dentro do Game Pass Ultimate, então é um serviço só que vale pelos três. Então para você ter Xbox Live ali, por exemplo, 360, você precisa ter o Xbox Game Pass Ultimate, que eu acho que funciona tanto para o Windows 10 quanto para o PC, tanto para o Windows 10 quanto para o Xbox, então você não precisa se preocupar com tem que comprar um e outro. Você tinha a versão PC e a versão console, só que eu acho que o Ultimate serve para os dois. Então você tem essa vantagem. E acabou que a questão de usar HD ou não é só se você for colecionador, tipo eu. Quanto à capacidade interna desse SSD já dentro do console, não acho que vai ser algo muito acima de 256, no máximo 300 GB. Principalmente porque tem parte do sistema operacional que fica dentro do armazenamento extra. Eu subestimei muito este momento. 1 TB e 855, 854, 856... 850 alguma coisa aí que a Sony botou no PlayStation 5. Acabaram que eles chutaram alto por necessidade mesmo, porque eu subestimei algumas coisas. Mas acabou sendo bom eu ter errado neste ponto, pelo menos, porque fez o console ser muito melhor do que eu imaginava, pelo menos. A memória e a largura de banda de memória não foram especificadas. Mas acho muito provável que os dois usem GDDR6, principalmente porque está sendo muito usado em placa de vídeo e a quantidade de armazenamento e de potência que essa memória tem é muito boa. Fora o preço, né, que quanto mais streamline você deixa, mais barato fica de comprar. Também é provável que seja memória GDDR6. E questão de capacidade, eu chuto algo entre 16 e 24 GB. Sim, os dois são GDDR6 e sim, os dois usam 2 GB. 16 GB. É que eu tô com outra coisa aqui na cabeça, um outro projeto aí, que inclusive vai afetar aquele canal principalmente, esse daqui nem tanto. Mas vai ter conteúdo aqui, o que eu tô falando sobre esse estágio de 2 GB aí que eu tô aqui na mente. Os dois confirmaram que é GDDR6, 16 GB cada um. Só que a Microsoft ainda clarificou quanto que vai ficar reservado, porque, por exemplo, ela tem o costume de fazer o dev kit com o dobro da capacidade de memória RAM do console retail, que é que você vai lá na loja de compra, que é para os desenvolvedores terem espaço para colocar as ferramentas de depuração e programação e monitorar o quanto que ele está rodando no console retail, ou seja, você não limita. É diferente do dev kit do PlayStation 5, é caso de configuração, né? E o que acontece? A Microsoft falou que 13.5 GB vão ficar destinados ao jogo. É muita coisa. Tipo, tem jogo de PC que você coloca isso no computador e ele não vai conseguir consumir isso. Tipo, sobra espaço pro Windows e até pro antivírus, se você ainda usa antivírus, pra rodar. Você limitar isso pra jogo e deixar pra rodar jogo, isso significa que realmente o Xbox vai conseguir alcançar os claims ou de 4K 120 FPS ou de 8K 60 FPS, se o jogo for bem feito pra isso, né? Tem aquela questão de otimizar, mas isso daí é pra parte de programação, outros vídeos futuros do canal. E isso já é mais coisa do que o Xbox One X inteiro, que ele tem 12 GB de RAM. E usam 9,5 para jogo, 9 GB para jogo, um negócio assim. Basta olhar aí o requerimento de muitos jogos no PC. 8 GB não é mais suficiente, alguns pedem 12 ou mesmo 16. Ou às vezes nem pedem, às vezes só de você testar aquela configuração você percebe que já escala muito melhor a performance do jogo. Mas, muito provavelmente vai ser isso, entre 16 e 20 ou 24 GB. Uma dessas três capacidades é muito provável que seja 24 GB. Porque para eles argumentarem 8K ou 4K 120 FPS,
Isso demanda muito armazenamento. Sim, demanda armazenamento, porém como os dois usam SSDs proprietários e a própria Sony mostrou no caso do Ratchet & Clank novo e a Microsoft com o Halo ser de mundo aberto, o SSD ele tira uma parte do que a memória RAM teria que fazer de caching. Ele não precisa de caching, ele vai buscar direto na localização do SSD o asset que ele precisa. Então você não precisa de mais memória RAM porque o SSD já é eficiente o suficiente para quase agir como memória RAM, só que é não volátil. E não é tão rápido quanto a RAM. Só que ele não... Ele tira a necessidade de você precisar de mais memória RAM. Ele acabou deixando 16 o suficiente para os dois consoles. Ao exemplo de que se você olhar aqui o The Medium no Xbox One roda as duas dimensões ao mesmo tempo, se vocês viram vendo no Xbox. E que o Ratchet & Clank você consegue dar um teleporte lá no mapa, de um mapa completamente diferente para outro, sem perder performance, acaba que realmente você não precisa de muita memória RAM com um SSD eficiente desse jeito. Joinha pra vocês. 33.177.600 pixels na tela. Isso demanda muito armazenamento, e quando você trabalha com gráficos de alta qualidade, fora textura, fora a programação do jogo, fora arquivos de áudio, fora o sistema rodando em idle de fundo, 20 GB ali é o mínimo assim pra você conseguir. Pois é, para isso que você otimiza, seu retardado de um ano atrás. Sim, self-roast aqui, eu tenho planos pra isso, só que com outros vídeos do canal de games, só que isso daí vai ser um outro projeto pro futuro. Fiquem com o de tech agora e com o de games por enquanto, ok? Ok, então vamos lá. O que a gente concluiu até agora, ou pelo menos eu concluí? Vai ser um processador de 8 núcleos com uma placa neve. Não importa quantos shaders, provavelmente entre 30 e 40, porque a placa é muito eficiente. O número de shaders não importa, o que importa é como você utiliza eles e como você carrega os dados dele. Claro, quanto mais shader units você tem, melhor e mais coisas você consegue fazer. Só que é mais importante você saber usar elas do que só ter elas. Memória GDDR6 entre 16 e 24 GB. 16 GB. Não importa a capacidade, vai ser entre isso. SSD, chutando bem baixo de 256 a 300 GB e bem alto se eles conseguirem baratear bem. 512 GB. 1 TB e 854 GB. E a questão de expansão para isso, provavelmente um slot NVMe ou um slot SATA, para você PlayStation 5 NVMe e Xbox One é proprietário. botar um HD de notebook. Beleza. Vamos falar preço agora, né? Segundo o Android Central, o PlayStation 4 Pro sai a $399. E como a gente sabe, o Xbox One X sai a $599. Bom, não tivemos exatamente confirmações de preço. Eu vi coisas indo e vindo, teoricamente a Amazon vazou. Aparentemente o MSRP, que é o valor padrão para todas as moedas primárias, é claro, desconsiderando cotações de países como Brasil e países de terceiro mundo, né? Normalmente a cotação de países de primeiro mundo. No caso é euro, libra esterlina, que é da Inglaterra, acho que é isso. Libra, no caso, tá. Euro, libra e dólar americano, que o canadense é um pouquinho mais desvalorizado, então normalmente o preço é mais alto lá, pouca coisa. Você tem $499 o PlayStation 5, padrão. E pode ser 400 ou 449, que dá 450, mas eu gosto de botar esse 9, não sei pra quê. O modelo Digital Edition. É suposto que o Xbox Series X saia, eu falei Xbox One várias vezes nesse vídeo aparentemente, mas vai ficar assim mesmo. É suposto que o Series X saia pelo mesmo preço do PlayStation 5 normal, e o Lockhart, que a gente nem sabe se ele realmente está sendo feito, o pessoal cogita que seja mais barato assim do que o PlayStation 5 Digital Edition. Só que o pessoal tá chutando a um nível tipo de Switch Lite até. E se realmente for isso, a Microsoft vai perder muito dinheiro com hardware. Porém, considerando que a maioria das pessoas provavelmente vai assinar o Game Pass Ultimate por conta do xCloud, você roda no seu celular, a não ser que seja um iPhone, porque a Apple chutou ele e o Stadia da Apple, da App Store. Se você considerar que você vai rodar os jogos no seu celular e já vai produzir saves para usar no console, para eles é muita vantagem, porque o que tu vai pagar de assinatura, eles vão recuperar e ganhar o lucro que eles não ganham com o console. Então, claro que para eles é vantagem. No final, quem ganha é a gente, que a gente ganha jogos melhores para jogar e hardware melhor para utilizar, né? Sobre os teraflops, a gente sabe que o PlayStation 4 roda 4.2 e o Xbox One X 6. Para quem não sabe o que é teraflop, só um segundo. Float Point Operations per Second, que é operações de ponto flutuante por segundo.
O T de Tera é a mesma coisa de HD. Operações de ponto flutuante por segundo vai ser um vídeo do futuro, eu tenho que aprofundar bastante, porque como eu falei, apesar de eu deixar vários ganchos, como no vídeo da semana passada da Apple, eu prefiro me aprofundar e desmistificar algumas coisas, porque você vê fanboy brigando, tantos teraflops, não sei o que. Vai depender de como as desenvolvedoras conseguirem usar o dev kit e extrair a performance do hardware. A Microsoft está fazendo bonito, a Sony também. E nem me vê com aquela história da demo do Halo Infinite que a bicho não tá final, tá? Segura aí. E não é só um bonequinho ali na tela, não. Tem um mapa inteiro ao redor, tá? Não vamos ser tapados, por favor. Medida de armazenamento, né? Que é mega, giga e tera, né? Todo mundo sabe disso. Então são várias operações. Só que a gente não sabe quantas são. E não que isso faça muita diferença. Como eu falei, 12 e 10.80, eu acho, no caso do PlayStation 5. É um número irregular aí. Só que o pessoal tá falando que na prática ele atinge 9.8 por conta daquela questão do Dynamic Clock Speed, que é uma coisa extremamente idiota num console, porque tipo, é uma coisa já nativa, só que você colocar isso identifica um sério problema de design, porque você não precisa disso no console, você não tá falando de um computador que uma hora vai estar rodando Word, outra hora vai estar rodando World of Warcraft. Exemplo, só pra completar a piada, vem na cabeça assim. Não dá pra você comparar diretamente assim uma coisa com a outra. O console ele é feito pra rodar jogo. Rodar aplicativo de streaming tipo Netflix é um extra. Só que ele é um RISC, que é um... Falei isso na semana passada, vai ter um vídeo disso. Mas assim, ele é destinado a uma coisa e aquela coisa apenas e alguns extras que a empresa resolva colocar. Então é completamente idiota você ter essa questão do clock dinâmico, porque querendo ou não, o clock de todo o processador já é dinâmico. Ele já diminui quando está com pouca carga e ele já aumenta quando vai para muita carga. Então você fazer isso, principalmente para carga alta, é porque ele não aguenta segurar a carga alta ou porque ele espera que tem empresa que não consiga usar bem o console e já rode a carga mais baixa para não jogar energia fora. O que é bem esquisito. Se duvidar, eles até devem fazer algum caminho de upgrade interno para CPU e para GPU, mesmo que seja uma APU. Sei lá, você leva seu Xbox numa loja da Microsoft, você paga $100, eles botam uma GPU mais forte no seu console e um cooler novo para melhorar. Poderia, mas não seria economicamente viável. Porque apesar um console modular, ele é muito mais caro de produzir porque você adiciona mais pontos de falha. Exemplo mesmo. O próprio New 3DS aqui. Comparado com o 3DS normal e os modelos antigos de DS, ele não é uma placa só, aí os botões são ligados diretos nela e as telas também. Você tem o módulo da tela de baixo e o módulo da tela de cima, que ligam direto na placa-mãe. Eles são módulos separados aqui e as telas têm autossuficiência. Isso aqui é só um botão, isso aqui também, o processador de 3D e de áudio fica na placa-mãe direto. Esse lado do controle parece um Joy-Con, e esse aqui também. Eles é completamente modular aqui dentro, isso aqui deixa o console mais caro. Só que a longo prazo deixa mais barato de fazer manutenção e simplifica. Só que ao ponto de você adicionar mais pontos de falha. Por exemplo, esse lado aqui pode parar de funcionar e eu tenho que trocar essa lateral inteira. Esse aqui pode parar de funcionar, então você adiciona pontos de falha. Às vezes nem para de funcionar, às vezes é a conexão que fica ruim. Então acaba não sendo vantagem e sendo bem sincero, considerando que as TVs 8K estão saindo agora, e quando teve o upgrade do One X e do Pro, já tinha uma difusão de TVs 4K, eu acho que os consoles estão bem servidos por um bom tempo, porque as TVs nem suportam, algumas nem suportam, né? Agora que tá aparecendo TV gamer, digamos assim, né? Da LG, da Asus, e da Dell. Sim, Alienware, aquele monitor de 40 polegadas, é uma televisão, basicamente. Agora que a gente tá tendo, digamos assim, TVs gamers, com suporte, por exemplo, até pra G-Sync. A LG lançou a TV agora que tem G-Sync, pra quem tem placa NVIDIA. Então, questão de performance, eu não acho que vai ter assim um upgrade mid-generation, como teve o One X e o Pro. Parece até que os consoles foram half-baked lá em 2013 pra entregar rápido e mudar logo a geração, né? O que é bem esquisito também. A Sony e a Microsoft estavam agindo de uma maneira muito estranha, apesar de que a Microsoft ela afundou depois do Kinect no 360. Acho isso muito improvável porque eles terem que fazer uma placa-mãe modular e modularização também custa dinheiro. Mas a questão é isso, né? Não tem muito o que se prever até o final do ano que vem. Eles podem soltar mais informações, a gente pode ter que esperar até o lançamento, até alguém ter o console em mão para poder desmontar e mostrar. Já sabemos muita coisa, e sendo bem honestos, o evento da Sony pra falar disso foi uma porcaria, porque eles só falaram coisas que os devs e os entusiastas queriam saber. O que o pessoal queria saber naquele evento eram os games, eles não mostraram, coisa que a Microsoft já tinha mostrado no Insider de maio, eu acho. Foi um Insider de maio,
Aí eles cancelaram de junho por conta do Black Lives Matter, eu acho. Aí fizeram em julho. Aí a Sony, nesse meio do caminho, deu um jeito de fazer uma State of Play que, sendo bem honesto, tirando do First Party, a outra que teve agora só mostrou endgame e não foi lá grande coisa. A Sony, ela tá bem complicadinha nessa situação, né? Eu não vou nem continuar vendo esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Vão lá no canal de games pra acompanhar, eu vou retornar agora com as séries depois dessa pausa aqui pra ajeitar essas coisas. O vídeo aqui vai ser uma vez por semana, vou fazer o melhor de tudo pra entregar um conteúdo bem recheado pra vocês, porque o vídeo por semana tem que ser um bom trabalho, né? Isso aqui foi mais um comentário das minhas previsões e meio acertos do que eu tô tentando passar. Uma coisa que eu ignorei aqui no vídeo, que eu fui saltando, né? É a questão da internet gigabit. Nada foi falado sobre a questão de configuração da porta de rede, que eu falei que, como a Microsoft citou, que você poderia usar o seu Xbox como servidor pessoal de xCloud. Apesar de que eu duvido muito que eles resolvam implementar essa feature tão cedo, agora que eles colocaram dentro do Game Pass Ultimate. Muita gente com certeza vai assinar o Game Pass Ultimate por conta da Live Gold. Eu tô vendo você mexendo nas cartas, Microsoft. Mas eu continuo gostando de você. Você ainda tem respeito pelo consumidor diferente da Sony. Não acho que vai ser tão cedo que eles falem alguma coisa sobre a questão de internet. Talvez uma conexão 10 GB pro Xbox One seja viável e faça sentido. Mas não acho que eles vão focar muito nisso. Talvez não logo nos primeiros modelos. Talvez nem faça tanta diferença. Tem o vídeo aqui do Queen Nelson do SNES Labs. Ele instalou a internet lá no escritório dele da Utopia. Vocês vão ver como é difícil saturar aquilo lá. Então acaba que nem o xCloud eu acho que vai conseguir fazer aquilo. Então acho que talvez o 10 gigabit de internet no console eu tenha exagerado um pouco. Talvez seja só 1 gigabit como todas já são hoje, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, vão lá no canal de games. Se inscrevam aqui, assistam o vídeo aqui da semana passada. E é isso, até semana que vem. Ou até as lives, né? Amanhã já tem live na Twitch. Amanhã não, hoje. Hoje é segunda-feira que tá saindo esse vídeo.